professores e professoras, bem-vindos ao Ligado na Lei. Eu me chamo Luana e eu sou mestranda pelo Instituto Federal do Paraná, aqui em Curitiba, e eu atuo como designer instrucional, produzindo cursos à distância para áreas acadêmicas e corporativas. Pessoal, como eu comentei no vídeo anterior, nós vamos começar então a falar sobre direitos autorais na educação à distância, né? E pessoal, esse é um conteúdo um pouco mais difícil de encontrar aí de forma simples e concisa na internet ou em livros, né? Na verdade, falar sobre leis para quem é leigo nunca é fácil assim, né? Então eu estudei bastante para trazer essas informações de uma forma mais didática, mas se mesmo assim você ainda tiver dúvidas, eu vou deixar aqui na descrição alguns links para vocês poderem ver todas as leis que eu comentar aqui na íntegra, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar então. Para iniciar essa discussão, é preciso primeiro fazê-los entender um pouquinho sobre a diferença entre propriedade intelectual e direito autoral, né? Você sabe quais são essas diferenças? Eles são, na verdade, elementos que fazem parte de um mesmo conjunto, principalmente quando falamos sobre o uso dos dois na educação. E isso acontece porque existem dois membros, digamos assim, que tornam a propriedade intelectual uma protetora da inteligência humana, né? Então, é a propriedade intelectual que protege a nossa criação. Vamos ver aqui o esquema para ficar mais fácil. O primeiro grupo é o da propriedade ou do direito industrial. O que pode parecer um pouquinho confuso, porque algumas pessoas acreditam que intelectual e industrial possuem o mesmo significado, mas não possuem, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de se entender, vocês podem pensar da seguinte forma. Dentro da propriedade intelectual, é inserida então a Lei nº 9.279/96, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, a LPI. Ela é responsável por gerenciar tudo aquilo que compõe a área industrial do conteúdo, ou seja, ela protege os criadores e autores de materiais que afetam uma parcela do nível intelectual da sociedade. Então entram aí nesse âmbito, né, as marcas, as patentes, os desenhos industriais, as atualizações de marca, entre outros bens imateriais. Lembrando aí então que imaterial é o que não é físico, né? O que a gente não pode pegar, o que não é palpável. E como a propriedade industrial é um membro da propriedade intelectual, existe a necessidade de proteger outros bens imateriais que também formam o intelecto humano e que não são vinculados diretamente a esse ramo que eu expliquei da indústria. Então, para isso, o direito autoral é criado como um segundo membro dentro da propriedade intelectual. Vejam só, a Lei de Direitos Autorais, né, a LDA, número 9.610/98, diz respeito às obras vinculadas ao ramo artístico e tem como função evidenciar e provar a autoria e o intelecto, garantindo que nenhuma pessoa, além do próprio autor, obtenha os proveitos daquela criação. E essa lei ela pode ser empregada no desenho, na fotografia, na música, na obra literária, na pintura, enfim, em diversos outros elementos. Ficou mais fácil de entender agora? Pessoal, dentro da LDA ainda existe a divisão entre direito moral, que é a conexão permanente entre o autor e a sua criação intelectual, né? E o direito patrimonial, que concede então a possibilidade de exploração econômica sobre aquela criação. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou dar um exemplo.
você é contratado lá por uma instituição para escrever um material, né, para ser o autor. O direito moral, ele sempre será seu, sempre, enquanto o patrimonial vai ser da instituição que te contratou. Portanto, ela só pode comercializar esse material se ela apontar você como o autor, entendeu? Só para concluir essa parte, é importante falarmos assim sobre essas diferenças, né? Porque a seleção de conteúdos que a gente faz na internet para utilização em aulas e outros materiais, elas podem ser tanto referentes ao campo industrial, como o uso de marcas, por exemplo, quanto ao campo dos direitos autorais, principalmente, né, porque a gente escolhe música e fotografia e obras literárias e tudo mais. Tudo bem até aqui? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre essas leis na EAD. Como vocês podem ver, essas leis elas fazem parte da década de 90, né? Em 2018, a LDA completou 20 anos e nós já estamos em 2020. Então, muitas informações que estão naquela lei, elas não atendem o nosso mundo atual, né? Principalmente quando a gente fala sobre tecnologia e educação. Mas o que a gente pode fazer diante disso, né? Como que a gente vai ser autor desse jeito, né? O nosso papel é pesquisar, então, e conhecer a lei, procurando segui-la de uma forma mais adequada possível. E por que eu digo adequada, né? Porque hoje em dia é tão comum, é tão fácil a gente ir lá e apertar o botãozinho e fazer o download de uma música, de um vídeo, que as pessoas elas não têm o conhecimento que, na verdade, elas estão violando um direito autoral ao fazer isso, né? E isso é crime. E além disso, né, como a própria lei é incerta, por exemplo, o inciso 2 do artigo 46 da LDA diz: não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este. Mas, pessoal, o que exatamente é considerado um pequeno trecho? Tem quem diga que é 10% de um material, tem quem diga que é 20% de um material, mas o fato é que não existe uma definição na lei, sabe? E por isso, muitas das razões dos problemas de ordem autoral dentro da educação à distância estão na ausência de uma legislação específica sobre esse tema e também sobre a forma de contratação dos autores, que algumas instituições fazem de um jeito, outras fazem de outro. Então, é por isso ficar bem atento, né, antes de assinar os contratos por aí, pessoal, tá? Hoje em dia, né, os livros, enciclopédias, dicionários, entre outros itens informativos, eles nem são utilizados na sua versão física, porque todos eles podem ser encontrados de forma virtual e de um jeito bem simples e bem mais rápido e bem mais fácil pela internet, né? Mas assim, quantas pessoas relacionadas à comunidade escolar não utilizam conteúdos completos e não somente esses pequenos trechos durante, né, o dia a dia na escola, por exemplo? Alunos que buscam a internet e conhecimento para aplicar em seus trabalhos escolares, tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Os pais ou responsáveis que incentivam essa prática e especialmente os professores, né, que retiram seus materiais praticamente prontos da internet, sem os devidos cuidados a respeito aí da veracidade do conteúdo e também sem o devido conhecimento a respeito da lei e de todas as suas possibilidades. Seja para uso educacional, tá? Não são todos os conteúdos que podem ser utilizados. Isso pode impactar em você, autor, na instituição de ensino que te contratou e o pior, né? Pode impactar lá no próprio aluno que acabou recebendo um conteúdo indevido. Então, gente, perguntas como: eu posso usar um vídeo no YouTube no meu conteúdo?
Eu posso disponibilizar um livro inteiro de outros autores nas minhas aulas? Será que eu posso pegar imagens da internet só para utilizar como material didático, né? Aí eu posso inserir links de terceiros em meus materiais? Será que eu posso, por exemplo, pegar lá uma apresentação que eu achei legal na internet do PowerPoint, que foi produzida por outra pessoa e colocar na minha aula? Posso pedir autorização, então, né, para utilizar algum material de terceiro? E se eu não encontrar o nome do autor do conteúdo que eu quero usar? Como que eu vou deixar a obra sem referência? Eu posso fazer isso? Pessoal, esse posso, né? Todas essas questões, então, serão respondidas nos próximos vídeos com explicações, exemplos, de uma forma bem fácil de entender, tá bom? E para aqueles que querem olhar mais informações e praticar seus conhecimentos estudando aí sobre a propriedade intelectual e os direitos autorais e a educação à distância, né? Eu vou deixar, além dos links que eu mencionei, as referências que eu utilizei para escrever o roteiro desse vídeo, ok? Pessoal, continue ligado nos próximos vídeos e, por favor, né, apoie esse projeto, deixando aí o seu like e o comentário se você gostou do conteúdo, tá? Obrigada e até a próxima!